animal selvagem comendo aqui na porta. Em pleno dia. Irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma grande satisfação revê-los através de mais uma oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e estudar. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento importante em nossa vida, onde buscamos na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacite a compreensão e entendimento deste tema e, principalmente, que possamos ter a Tua orientação na forma de entendê-lo e também de ensinar. Capacita-nos, abençoe-nos, prepare-nos para o Teu reino. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, o sacerdote fiel. Irmãos, essa matéria que estudaremos nesse tema, eu considero aqui como o tema central desta lição, de todo o trimestre que nós estamos analisando. E é um tema muito, mas muito delicado do ponto de vista teológico, não bíblico. Biblicamente ele não é complicado. Por que que biblicamente ele não é complicado e teologicamente ele é complicado? Porque teologia é estudo sobre Deus. E dentro de estudo, vem estudos. Muita teoria, muita filosofia. E as definições, ao se alinharem, deveriam estar baseadas claramente, principalmente, na gramática apresentada no original. Se traduz para uma língua qualquer, ou se translitera, tanto faz, as bases do original, da intenção de texto e contexto, devem serem preservadas. E muitas vezes, na hora que entra em cena questões religiosas, essas diretrizes acabam sendo comprometidas por visão pessoal de indivíduos, de estudiosos. Quando se promove tais visões em prol da linha do raciocínio correto que o original está apresentando, é muito interessante. É como se fosse um óculos para se ler a Bíblia. Agora, quando se bifurca, e isso vai complicando, vai se distanciando. Isso vai se distanciando do original, do verdadeiro sentido. E essa questão aqui é uma dessas. Todas as polêmicas apresentadas do ponto de vista teológico, elas vêm de dentro da Bíblia, mas justamente porque entra nessa linha de raciocínio bifurcado ou equivocado, o que com certeza sempre trará algum tipo de embaraço. Seja pequeno, médio ou grande. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Olhando assim por cima parece que não tem muita coisa, né?
Mas se começar a olhar mais fundo, aqui de cara nós vimos que está sendo apontado Cristo como sumo sacerdote. Então a gramática aqui é clara, tanto no português quanto no original. Cristo está sendo apontado como sumo sacerdote. Então guarda esse detalhe, que nós vamos precisar dele daqui um pouquinho. E quando se refere como este, está mostrando um paralelo de alguém que era divino, se fez carne e habitou entre nós, se tornou como um de nós, morreu como um de nós e morreu a morte eterna e ressuscitou dela, porque justamente não tinha pecado, como o resto do contexto aqui está mostrando, que ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Aqui mostra ele então agora assumindo o perfil de sumo sacerdote. Veja o paralelo. Mostrou praticamente num verso bíblico a descida desse Deus, o ressurgimento dele acima dos céus. É o que essa semana toda vai apresentar. Mas foquem, prestem bastante atenção nesta questão gramatical que estaremos batendo nessa tecla ainda. No segundo tema, sacerdote em favor dos seres humanos. De cara, eu citaria Hebreus capítulo 7, verso 11, que apresenta uma pergunta que praticamente esclarece, explica nitidamente a questão. Observe aí nesse texto, está falando da semelhança entre Cristo e Melquisedeque. E a pergunta que surge aí então no verso 11, não só deixa claro, esclarecendo nitidamente, mas quebra a polêmica de cara. Que necessidade haveria de levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Prestou atenção na pergunta, irmãos? Melquisedeque não é apresentado na Bíblia Sagrada de modo algum como sumo sacerdote. Melquisedeque é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo. Viu a diferença? Cristo então entra primeiro no contexto sacerdote para depois se tornar sumo sacerdote. A crença bíblica de um santuário celestial é que o santuário da terra foi feito semelhante, idêntico ao celeste. Êxodo 25, verso 40, mostra isso. Não só o traçado físico do santuário, como a imitação, os rituais que levaria toda aquela hierarquia de sacerdote até sumo sacerdote e suas cerimônias, seus rituais, que eram semelhantes às situações reais que aconteciam e aconteceriam no céu. Então Cristo, ao ser ressuscitado aqui da terra, ele entra no santuário celestial como sacerdote. Ele assumiria essa posição sacerdotal acima de todos os que caíram um dia no universo, justamente seguindo essa hierarquia segundo a ordem de Melquisedeque. Mas como pode ser isso? Ah, mas quando foi que Cristo então ressuscitou? Já tinha mais de 4.000 anos de história de pecado. Onde apareceu Melquisedeque? Uma outra curiosidade que eu queria destacar aqui é que quando, lá em Gênesis capítulo 14, 18 a 20, fala sobre esse Melquisedeque, está dizendo que ele trouxe para Abraão 2 tipos de alimento que, por ironia do destino ou muita coincidência, né, se é que assim pode chamar, ele traria vinho e pão para Abraão. Exatamente os emblemas que mais tarde seriam usados na Santa Ceia. No livro de Gênesis, capítulo 14, versos 18 ao 20, surge esse Melquisedeque aí como sacerdote do Deus Altíssimo. E esse indivíduo que surge aqui, Abraão levou os dízimos e entregou na mão dele. Ele abençoou Abraão. Veja bem, nós estamos falando de quê, irmãos? 500 anos antes de surgir Moisés, aquele que lideraria o povo no êxodo, que reconduziria esses então cativos hebreus, escravos, à terra prometida. 500 anos antes, está aqui citando que tinha um sacerdote do Deus Altíssimo.
E a ordem contextualizada aí que se daria mais tarde em Cristo foi exatamente essa aqui. Melquisedeque. Que lá no Salmo 110, 1000 anos antes de Cristo, o salmista está falando dessa mesma ordem. E agora, Paulo, no livro de Hebreus, especialmente no capítulo 7, novamente e afirmando que Cristo, a semelhança de Melquisedeque, recebe a ordem segundo Melquisedeque, a imposição de sacerdote e se torna também sumo sacerdote. Veja que coisa mais interessante. O que Hebreus está falando aqui no capítulo 7, verso 11, é que a semelhança de Melquisedeque surge Jesus recebendo uma ordem sacerdotal nessa mesma linha de hierarquia. Ordem segundo Melquisedeque. Só que esse Melquisedeque, que aqui está falando, e nós vamos mergulhar no contexto aqui mais um pouco à frente, e nós vamos ver que esse Melquisedeque tem mais coisa. Não é só a questão do nome que está presenciando a Bíblia. Não é só esta alusão. Tem mais coisa mais profunda, para mostrar que Melquisedeque não é Deus, não é um ser divino, mas também não é um ser caído. Obviamente que não é. É uma raça pura. Raça pura não é um ser caído. Raça pura não tem pecado. Nós vamos ver isso aqui daqui um pouquinho. Vamos lá. Muita semelhança, né? Então vamos lá, vamos aprofundar mais, porque Hebreus capítulo 7 mergulha bem mais fundo. No terceiro tema, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui entra na milindra, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. O texto que nós já citamos, de Gênesis 14, 18 a 20, agora entra em paralelo com Hebreus capítulo 7, verso de 1 a 3. Eu preferia estender Hebreus capítulo 7, mas do verso 1 ao 6, porque só até o 3 não fica tão claro. Observe aqui agora. Porque no verso 3 está dizendo que ele não tem pai e nem mãe, evidentemente, nossa ascendência, ou seja, como ser caídos, né? Mas outro detalhe, ele não tem nem princípio de dias, nem fim de vida. Aí começa a ficar pesado, hein? Esse Melquisedeque. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui está falando de um ser que não tem início de dias e nem fim de vida. Está se referindo à vida mortal. Nós, que vivemos como mortais, temos início, meio e fim. Mas esse indivíduo não, porque ele vive na eternidade. Entende a diferença? Não importa quando que ele nasceu na eternidade, quando que ele surgiu. Mas quem vive na eternidade não tem início, nem meio e nem fim, porque está na eternidade. A palavra absoluta, gramática. E no verso 6, está dizendo outra coisa muito interessante. A genealogia dele não é contada entre nós, para esclarecer tudo que nós vimos até aqui. Ele não participa, ele não é incluído na genealogia de mortais. E Jesus aparece, Cristo aparece, provando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas reassumiu a divindade após a sua vitória sobre a morte eterna. Segundo alguns estudiosos, como temos aqui exemplo no final do primeiro parágrafo do manual, diferente de Melquisedeque, porém, ele não tinha pecado. Ou seja, está aludindo que ele teria pecado, Melquisedeque. E Melquisedeque é raça pura. Ele nunca pecou. Por isso que Hebreus está dizendo que ele não tem início de dias e nem fim de vida. Ele vive na eternidade. E a outra incoerência apareceria no final do segundo parágrafo, dizendo que Jesus não foi sucessor de Melquisedeque, mas seu sacerdócio era semelhante ao dele. Ora, se é que Melquisedeque era pecador, como é que Cristo podia ter um sacerdócio semelhante ao dele? Total incoerência, né? Uma contradição absoluta. Então, aqui está claro que existe um equívoco incontestável. Ou Melquisedeque é puro ou não é. Jesus jamais seguiria uma ordem impura, uma ordem de alguém impuro. Nós não estamos tratando aqui de casos de mortais. Nós temos que admitir que aqui são personagens. E personagens são pessoas. E precisamos distinguir
entre pessoas e pessoas. Ser divino, criador e criatura. O contexto bíblico apresenta dois tipos. Criatura pura, que não pecou, como foi Adão antes de pecar, que entra justamente esse Melquisedeque, e criatura caída, que é aquele tipo de criatura que precisa passar pelo processo de conversão, que Pedro chama então de raça eleita, para que ele volte então um dia a ser raça pura, redimido pelo sangue do nosso Salvador, o Filho do Deus vivo, graças ao amor de Deus. E um outro detalhe que a gente precisa observar aqui, no Hebreus capítulo 7, do verso 13 ao 17, dizendo que um na semelhança do outro, nenhum dos dois pertencia à tribo de Levi, mas é de outra tribo. Observe como isso é interessante. Tribo esta que tanto Jesus quanto Melquisedeque não tinha servido nesse altar levita aqui mencionado. Mas um detalhe, que tanto Cristo vitorioso como esse Melquisedeque, aqui no contexto, vive uma vida indissolúvel. Aí agora nos faz lembrar de Hebreus 7,11. Daquela pergunta, lembra? Que necessidade haveria de levantar outro sacerdote? Ponto. Aí agora fecha a gramática, olha bem. Não está dizendo que Melquisedeque era sumo sacerdote. Está dizendo que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Prestou atenção? Vamos usar aquela conclusão que nós guardamos. Vamos colocar ela agora junto na mesa. Veja, irmãos. Outro sacerdote. Então está mostrando dois personagens, dois sacerdotes. Não está mostrando dois sumos sacerdotes. Então, Cristo, até 22 de outubro de 1844, período esse que se daria o cumprimento de Daniel 8,14, dos 2.300 anos, ele atuaria no santuário celestial como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ponto. Sumo sacerdócio, só um ser divino no santuário celestial poderia assumir. Criatura nenhuma assumiria. Por isso que Melquisedeque não aparece como sumo sacerdote em ponto nenhum da Bíblia. A função dele estacionou aqui, aonde um raça pura podia chegar. Chegou. Dali para cima é com Cristo. E ali quem transferiu foi o próprio Pai. Mudou todo o contexto. O que o sacerdote faria? Somente intercessão. O que um sumo sacerdote faria? Intercessão e limpeza, julgamento, juízo. E concluir sentença. É a representação plena do juiz. Sacerdotes seriam uma representação advocatícia, uma defesa em nosso favor. Agora, lá como sumo sacerdote, juiz. Era a representação simbólica que acontecia aqui na terra o tempo todo no santuário terrestre. Que, por sinal, o santuário celeste não tem pátio, porque representa o reino dos pecadores, onde Cristo se apresentou no meio dele. E foi morto lá no pátio, né? Representando justamente o planeta Terra. Ele foi morto lá, e não dentro do santuário. Isso é muito profundo, irmãos. No santuário celeste tem lugar santo e santíssimo, que representa exatamente todo o processo do plano da redenção em nosso favor. Jesus pagando o preço, entrando com o seu sangue, ele não só foi sacerdote, como foi cordeiro também. E depois levando diante do Pai para poder julgar, definir. E esse juízo, que começou em 22 de outubro de 1844, é o juízo investigativo. Não tem como julgar sem antes investigar. Então está havendo um juízo investigativo. A graça dele completa para aqueles que desejam a salvação e andam na luz. A graça dele completa e vai nos separar para que sejamos salvos. Mas aqueles que não interessam, que não estão interessados, que não querem, esse aí não. Esse aí vai ser julgado no rigor da lei, porque eles não fazem questão da graça de Deus. Eles não estão importando com isso. O importante para eles é só a vida deles, o umbigo deles. Eles é que decidem, eles acham que são deuses em si mesmos. É o que faz qualquer mortal quando se desliga de Deus, quando ignora a palavra de Deus. Por isso que nós entramos em sacerdote eficiente, no quarto tema. Jesus não foi só um sacerdote,
como também foi cordeiro ao mesmo tempo. E com seu sangue ele entrou no santuário, como comentamos agora há pouco. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, o primo dele, tomado de êxtase pelo Espírito Santo e sem consciência do que estava falando, explico agora mesmo por que isso, ele aponta o dedo para Jesus, quando viu pela primeira vez chegando para ser batizado, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, irmãos, se ele está dizendo isso aqui, como que mais tarde, quando ele estava na cadeia, preso, João Batista, ele mandou 2 discípulos dele perguntar se aquele era o que haveria de vir, se era o Filho de Deus mesmo. Conviveu com ele. Era 6 meses mais velho do que ele só. Raciocina um pouco. Se ele estava ou não consciente quando apontou o dedo para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro que não estava. Ele estava tomado pelo Espírito Santo e foi um instrumento vivo nas mãos de Deus para transmitir essa revelação ao povo de Deus de todos os tempos, que alcançou a mim e a você também. E ele só tomou consciência do que fez lá na cadeia, depois que os discípulos dele voltou e revelou que de fato ele era. Entende, irmãos? Isso é a Bíblia, não adianta, é a Bíblia, é a palavra, e não foi eu que escrevi, está escrito. Então, ou aceita a gramática, o que a gramática está dizendo para nós, na nossa língua, que é proveniente do original, ou você começa a criar teorias e bifurcar. E aí começa a criar fatores religiosos que resultam nessa quantidade de religião que tem no mundo hoje. Cada um querendo interpretar a Bíblia do jeito que acha que está certo, e sendo que ela mesma se interpreta. Só obedecer e respeitar a gramática dela mesma. Não fica difícil. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Um outro detalhe, se você observar Hebreus 7, de 11 a 16, vocês podem observar que só existe 2 tipos de leis na Bíblia. Lei de Moisés e lei moral. Lei moral são os 10 mandamentos. Nós conhecemos como os 10 mandamentos. Mas antes deles serem decalogados no Sinai, já existia na forma de 2 mandamentos. Que para os raça pura, por exemplo, era suficiente para eles entenderem que amar a Deus acima de tudo envolveria os 4 que mais tarde surgiria no decálogo. E para amar ao próximo como a si mesmo, envolveria os outros 6 que existem na segunda tábua dos 10 mandamentos, que surgiria no decálogo mais tarde. Entende? Não precisava de estar decalogado para uma raça pura entender. Mas quando chegou lá no Sinai, foi necessário Deus escrever numa tábua os 4 mandamentos que falam sobre Deus, o que é amar a Deus acima de tudo, e na outra tábua os 6 mandamentos que especifica, que esclarece, que detalha o que é amar ao próximo como a si mesmo. Mas a lei de Deus moral, eterna, já existia. Jesus exemplificou isso fazendo uma espécie de uma síntese dela no Novo Testamento. Toda a lei e os profetas eu resumo em 2 mandamentos. Entende, irmão? Então é muito legal isso aí. E olhando então desse prisma, a lei de Deus é moral, é eterna, assim como ele, a expressão do seu caráter, essa é imutável. Agora, a lei de Moisés, essa sim, passou por diversas alterações ao longo da história, e ajustes e tudo mais. São cerimônias, ritos e legislações que surgiram em cima disso aqui e vieram sofrendo adaptações religiosas ao longo da história. E quando chegou nos dias de Cristo, inclusive, ele muito criticou, vocês ficam criando regras e etc., que não passam de preceitos de homens, que atinge até os pais de vocês, atinge a sociedade, atinge todo mundo. E vocês viajam o mundo inteiro buscando um prosélito, um seguidor, e põem tanto peso nas costas dele que nem com o dedinho vocês querem carregar. Mostrando o peso que tem essas bifurcações religiosas que trazem tanto problema, tanta polêmica, e as pessoas ficam procurando pelo em ovo sem o menor sentido. Então, a lei que aqui está dizendo que houve mudança de lei é justamente nessa linha cerimonial. Porque está falando aqui que nem Cristo nem Melquisedeque veio de uma ordem levítica. Por isso houve essa mudança, que Paulo está aqui apresentando claramente no contexto. Não tem nada de mais nem de menos. Irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 3, o verso 1, lá está apresentando um outro sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Jetro, o sogro de Moisés. Inclusive, esse Jetro foi uma grande inspiração, foi um instrumento vivo nas mãos de Deus para orientar Moisés e os hebreus do Êxodo
a como melhor se organizarem para se tornarem uma futura nação do povo de Deus. O que nós estamos falando aqui? Jetro, por acaso, pertencia à descendência legítima de Abraão? Não. Mas como sabemos que ele estava em Midian, na Arábia Saudita, ele pertencia a outra descendência de Abraão. Mas não a legítima, mas as descendências que ele teve com várias esposas e concubinas que Abraão teve, como nos apresenta no livro de Gênesis, capítulo 25, verso de 1 a 5. Entende, irmãos? Mas estava aí, esse Jetro também tinha então um sangue, uma genética bacana, como tinha Abraão, e muito antes de surgir na descendência legítima de Abraão os levitas, que só surgiria em pleno deserto, a organização deles como sacerdotes e sumos sacerdotes, então já estava Jetro aqui, atuando como tal, e não pertencia à descendência legítima de Abraão, que seria via Isaac, e não a descendência via qualquer outro filho de Ismael, era Ismael ou era outro qualquer, entende? Aqui estava alguém selecionado por Deus, porque ele era sacerdote. E os levitas só vinham lá mais adiante. Então, esse sacerdote aqui, como Melquisedeque, também, só que aqui nós estamos falando de Jetro, um pecador, esse sim. Esse tinha pecado, era um homem como os levitas normais, mas Melquisedeque não. Jetro não é mencionado como pessoa que não tem início de vida e nem fim, ele tem pai, mãe, ele tem avô, tem avó, tem tudo. Ele está dentro da genealogia dele lá, normal. E ele é sogro de Moisés, avô dos filhos de Moisés. Entende, irmãos? Melquisedeque não, Melquisedeque está totalmente excluído desse contexto. Ele não se misturou geneticamente com raça caída. Jetro é um membro da raça caída, mas alguém que foi digno de ser chamado de sacerdote, segundo a orientação de Deus. Então isso veio sendo posicionado. E Cristo não recebeu a ordem segundo Jetro, recebeu a ordem segundo Melquisedeque, que manteve a linha, a hierarquia sagrada de uma raça pura. Raça pura esse que não poderia assumir a linha de sumo sacerdote, a posição de sumo sacerdote, ao que tudo se revela na Bíblia. Pelo entendimento que está revelado na Bíblia, chegaria a sacerdote. E aí surge outro sacerdote nessa linha, que é Jesus. Aquele que se tornou homem como um de nós, vence o pecado, separado, né, santo, e se torna referência para nós, e ressuscita da morte eterna. E esse assume então agora de cara o posicionamento de sacerdote, para depois se tornar um sumo sacerdote, mas agora segundo a orientação do próprio Deus eterno e o seu amor por nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Cristo, como Cordeiro de Deus, foi o ajuste da aliança de Deus com a humanidade, desde que ela iniciou um dia na queda dos primeiros seres, desde a queda dos primeiros seres até os dias de Cristo, que vem e reajusta tudo, mostrando com isso, quando ele morreu, o véu do santuário rasgou de cima e embaixo, mostrando exatamente o fim de todas aquelas cerimônias e rituais, e agora não precisava de intermediários mais para chegar em Deus. Porque antes, o pecador tinha que chegar ao sacerdote, e o sacerdote tinha que ir lá para o lugar santo, aspergir no véu, transferindo simbolicamente o pecado dele ali para dentro, depois de ir lá para o lugar santíssimo como sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo, e aí vinha expiação pelo santuário, onde a glória de Deus descia do céu e purificava tudo. E se alguém com pecado não perdoado estivesse ali no meio, seria fulminado. Como foi os casos de Nadab e Abiú, os dois filhos de Araão. Entende, irmãos? A forma com que Cristo chega, exerce o seu ministério, foi tentado em tudo e não pecou em nada, morre a morte eterna, ressuscita da morte eterna. No ato que ele morreu, de cara o véu já foi rasgado. O próprio Deus mostrou, deixou o recado para nós, que todo aquele ritual humano e tribal que teve até ali acabou. Agora é a diretriz celeste que está assumindo a questão. Entende? O próprio Cristo assumiu esse sacerdócio. E todo pecador não precisava mais de intermediários para chegar no lugar santíssimo. Iria direto a Deus.
através do próprio Cristo, que mais tarde também seria o nosso juiz, após o cumprimento da profecia de Daniel 8,14, que é um assunto profundo que não dá tempo da gente trabalhar na lição. Mas no Escatologia, se você entrar e assistir as 40 aulas do Escatologia, versão 5, você vai aprofundar nisso tudo, pode ter certeza. No quinto tema, sacerdote eterno. Aqui é outro ponto que Hebreus capítulo 7, não só o verso 16, mas o verso 15 e o 16 apresenta. Eu me refiro ao verso 15 porque é o verso 15 que diz que é a semelhança de Melquisedeque. Que se olhar no verso 16, exclui Melquisedeque. E não pode ser excluído. Porque lá está dizendo, no verso 15 e 16, observe o verso 15. E ainda muito mais manifesto é isso. Presta atenção, muito mais manifesto. Que a semelhança de Melquisedeque se levantasse outro sacerdote. Como é importante o verso 15 aqui, irmãos. Não pode ser dispensado. E que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Quem? Melquisedeque, irmãos. E Jesus a semelhança dele. Então aí fica mais fácil entender texto e contexto. Não fica tão confuso quando isolamos texto de contexto. Entende, irmão? A teologia pura, bíblica, é respeitar o contexto. Analisar com pureza o contexto bíblico. Ser dita. O que está escrito aqui no verso 15 é que esclarece o que tem no verso 16. Não tem outra forma. E isso é incontestável, irmãos. O que está escrito aí não foi eu que escrevi. Que tanto um quanto o outro tinha vida indissolúvel. Um, a semelhança do outro. Ambos, aqui sacerdotes, e um deles, Cristo, se tornaria sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 7, do verso 22 ao 24, para ficar bem claro, né? Se refere a um sacerdócio eterno. Ou seja, Melquisedeque está numa posição de sempre à disposição de Deus poder fazer. Esse sacerdócio eterno se refere claramente à estabilidade dessa função que Melquisedeque apresenta aqui então na Bíblia Sagrada. Ele é um ser eterno, ele vive uma vida indissolúvel, ele não tem início de dias e nem fim de dias, ele vive na eternidade. Então ele é sempre um ser, todo raça pura, pode ser um representante de Deus em qualquer circunstância. E nós, quando somos chamados para ser servos de Deus também, nós somos também chamados para ser sacerdotes. Sacerdote do lar, sacerdote da igreja e assim por diante afora. Por qualquer situação do mundo. Sempre um representante de Deus. O sacerdote é sempre aquele que representa Deus diante das pessoas. Diante do mundo criado por Deus. Então, sacerdote, servo de Deus, tudo está dentro do mesmo contexto. Todos servem no mesmo contexto. E todos estão envolvidos, principalmente, nesse propósito de salvar aqueles que caíram um dia. Nós também somos chamados de anjos. O que quer dizer anjos? Mensageiros. Porque levamos a mensagem de Deus àqueles que nos cercam. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A expressão sacerdote eterno tem um peso bem mais profundo do que olhar de forma isolada só para Jesus e não perceber essa linha revelada nas Escrituras que existiram pessoas no universo que não pecaram. E aqui no nosso planeta, esse Melquisedeque, claramente, se ele está aqui, agindo aqui, atuando aqui, é um descendente de Adão que não pecou. Quando Gênesis 3:20 apresenta que Adão deu nome na varoa de Eva, porque ela era a mãe dos seres viventes. Não tinha Caim nem Abel, hein? Presta bem atenção. E aí está falando que tinha seres viventes sobre a face da terra. Então quem que encheu e povoou a terra até ali? Quem que vivia na eternidade até ali? Adão e Eva. Viveram na eternidade até ali. Dali para trás não tinha contagem de dias para eles. Mas dali para frente passou a ter. E aí eles tiveram Caim e Abel. Mas então quem era Melquisedeque? Evidentemente, um desses seres viventes apresentado em Gênesis capítulo 3, o verso 20. Não adianta querer procurar pelo em ovo. Isso aqui é um texto bíblico cheio de letras, cheio de expressões e cheio de verdade, revelado para mim e para você.
tudo que está na palavra de Deus, irmãos, mesmo que nós ainda não entendemos, é para nós e nossos filhos, porque está revelado. Mas o que não está revelado é para Deus, e isso está revelado. Não importa se você entendeu ou não entendeu, mas está revelado. Então é difícil de engolir e muito. Por causa de quê? Por causa da tradição religiosa. É duro, trem entala aqui, ó. Mas com o coração aberto, a mente aberta, entrega a direção do Espírito Santo, nós entenderemos aquilo que está revelado com clareza. E não há como contestar isso aqui. É incontestável. Com a palavra de Deus ninguém contesta. Sem a palavra de Deus, isso vira uma confusão, que eu não quero nem saber. Mas pela Bíblia é incontestável. Ponto final. Sexto tema: sacerdote sem pecado. Esse termo aqui, irmãos, se a gente olhar aqui Hebreus 7:26, ele só se adequa a uma raça pura. Veja bem, Paulo não comenta que Jesus foi o segundo Adão, que veio consertar a presepada do primeiro, porque pelo primeiro entrou o pecado e pelo pecado a morte, e pelo segundo entrou a morte eterna, e pela sua ressurreição a vida eterna é trazida para mim e para você, e para todos que morreram um dia, a garantia da salvação. Não foi isso que Paulo apresenta em detalhes? Então, aqui está mostrando que sacerdote eterno é raça pura. Melquisedeque é raça pura. Jesus nasceu como mortal, foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. E ele ressuscita e recebe a ordem, a posição de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vai embora para o céu dessa forma, entra no santuário celestial dessa forma, no lugar santo, recebe do Senhor Deus, alguns anos mais tarde, a posição de sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Muito claro o que está revelado nas Escrituras Sagradas. E ele, tanto ele quanto Melquisedeque foram sacerdotes puros, sem pecado, porque raça pura não tem pecado. E o sétimo tema, o Deus homem. Eu queria citar o texto aqui de Desejado de Todas as Nações, página 25 a 26, um trecho muito interessante. O objetivo de Satanás era acusar uma eterna separação entre a humanidade e Deus. Entretanto, em Cristo ficamos em união mais íntima com Ele do que se nunca tivéssemos pecado. Ao assumir nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais se romperá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Lembra de João 3,16? Não o deu somente para levar nossos pecados e morrer em sacrifício por nós, mas ele deu a raça decaída. Viu, irmãos? Para assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito para que se tornasse membro da família humana, mantendo para sempre sua natureza humana. Essa é a garantia de que Deus cumprirá sua palavra. Deus assumiu a natureza humana na pessoa de seu Filho e a levou ao mais alto do céu. Observe, que detalhe, hein? O Eu Sou é o mediador entre a humanidade, colocando a mão sobre ambos. O céu está abrigado na humanidade e ela envolvida no coração do amor infinito. Santo Deus, seja tudo isso realizado de forma plena na vida de todos nós, na compreensão da Tua palavra, na compreensão da nossa missão e principalmente no exercício da nossa missão. Nos conduza no entendimento da Tua palavra sempre e que a Tua palavra viva sempre fale em nossos corações e nos conduza a cumprir cada um de nós a Tua vontade conforme Tu requer de nós, Senhor. Abençoe a nós e nossos lares representados para que possamos naquele grande dia, Senhor, desde já ser contado entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.